Olá pessoal, de volta ao canal do Concurseiro. Hoje nós vamos finalizar o estudo do Decreto 6.029 de 1º de fevereiro de 2007. Começando nossa aula falando sobre o processo de apuração de prática que desrespeita os códigos de ética, seja de conduta da alta administração federal, seja o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então esse processo será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa, onde a Comissão de Ética Pública ou as comissões de ética terão a responsabilidade de notificar também o investigado para manifestar-se por escrito num prazo de 10 dias. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. As comissões de ética, cabe a elas, requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória, promover diligências e solicitar parecer de especialista. No caso de novos elementos de prova serem juntados aos processos de investigação, o investigado será notificado para que uma nova manifestação seja feita no prazo de 10 dias, de novos 10 dias. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão a sua decisão conclusiva, que deve ser também fundamentada. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber: encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares. E recomendação de abertura de processo administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Quando concluída a investigação e após a deliberação da Comissão de Ética Pública ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Então, essa característica de permanecer reservado, ela é temporária, até a conclusão da investigação e após a deliberação da Comissão da Ética Pública ou Comissão de Ética do órgão ou entidade. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto, isso aqui é importante, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. O direito assegurado inclui também o de obter cópia dos autos e de certidão de seu teor. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência
alegando omissão nos códigos de ética. Caso essa omissão exista, né, ela será suprida pela analogia e invocação aos princípios da administração pública, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Cumpre à comissão de ética pública responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para a apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa, e com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio próprio do órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, quando estes não atuarem exclusivamente na comissão. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. A infração de natureza ética cometida por membro de comissão de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública, e a Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º e de suas próprias sanções para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. O banco de dados engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do artigo 11 desse decreto. O parágrafo único do artigo 11 dá o conceito, de agente público, ok? Os representantes das comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º atuarão como elementos de ligação com a Comissão de Ética Pública, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se no que couber às autoridades e agentes públicos nele referidos, mesmo quando em gozo de licença. Então, isso é super importante, grifa isso aí no seu material. Mesmo quando em gozo de licença. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.